A seguir, Hora da Notícia. Como o novo equipamento da radioterapia do Hospital São Vicente de Paulo está trazendo benefícios para pacientes de Passo Fundo e região. Você sabe quais são os direitos e deveres dos ciclistas? A gente fala sobre o assunto com o ciclista Vanderlei Long, do grupo Pedal na Noite, um dos grupos mais antigos de Passo Fundo. O trabalho da artista Ilciana Piva Paim na representação de cães e gatos em telas. E ainda a preparação dos jogadores do Esporte Clube Passo Fundo para a principal competição do ano, a divisão de acesso. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro, é Hora da Notícia. O novo equipamento da radioterapia do Hospital São Vicente de Paulo já está trazendo benefícios para pacientes em tratamento oncológico de Passo Fundo e região. Veja então quais são essas melhorias. Essa máquina é o acelerador linear. Na prática, é mais um equipamento de radioterapia usado para curar pacientes com câncer. Agora, o Hospital São Vicente de Paulo conta com 2 máquinas do tipo, o que deve equilibrar e dar mais agilidade aos atendimentos. Com 2 aparelhos, a gente consegue tratar praticamente o dobro de pacientes, evitando o que acontecia antes, o tratamento demorar demais para ser realizado, ou, como a gente tinha uma grande demanda, esses tratamentos entravam pela noite. Hoje isso não tem mais essa necessidade. Os pacientes vão receber o seu tratamento durante o dia praticamente. Além disso, ele também traz outras tecnologias. Uma delas é a radioterapia de intensidade modulada, que faz com que a doença seja tratada com um nível maior de radiação, mas sem interferir no que está ao redor do tumor. Outro método é o de radioterapia guiada por imagem, que busca identificar o local do câncer com precisão. Nós temos condição de fazer um corte tomográfico para checar o local onde está a doença, vendo se esta doença foi desviada ou movimentada a partir do plano que foi inicialmente programado. A gente tem condições de modificar isso e englobar com certeza a doença no momento do tratamento, segundos antes da aplicação. Essa qualidade de vida traz por uma menor chance de complicação dos tratamentos que são feitos hoje, fazendo com que a gente consiga administrar altas doses de radioterapia, aumentando a chance de cura com menor nível de complicação. Todos os dias, a radioterapia do hospital atende cerca de 100 pacientes. No ano passado, mais de 80% desses atendimentos eram para pessoas encaminhadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. É esse o caso da dona Irena, que vem de Chapada para tratar um câncer de mama. Ela fez todas as sessões de quimioterapia em Erechim e agora conseguiu transferência para uma cidade bem mais próxima. Como aqui é mais perto para mim, daí a doutora assinou. Eu podia fazer aqui e estou bem contente, por isso estou muito contente. Nova máquina, muito bem. 2 vai mais ligeiro, né? Assim, 2, né? Ao todo, o investimento para a compra do equipamento foi de mais de 8 milhões de reais. A morte do ciclista, vítima de um atropelamento nesta semana em Passo Fundo, onde o condutor estava embriagado e fugiu do local sem prestar socorro, está causando comoção nas redes sociais e uma preocupação de quem anda de bicicleta. Como pedalar com segurança? Nosso convidado de hoje para falar sobre os direitos e também os deveres dos ciclistas é o Vanderlei Long, do grupo Pedal na Noite, um dos grupos mais antigos de Passo Fundo. Vanderlei, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Vanderlei, em Passo Fundo, o número de ciclistas tem crescido muito nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, aí, só com o programa de bicicletas compartilhadas são 25 mil cadastros, mais os grupos, mais os ciclistas independentes. O que falta na questão da estrutura, de desafios na cidade de Passo Fundo para atender toda essa demanda? Bom, poderia dizer que Passo Fundo
já teve um avanço, né, nessa área com as ciclovias e ciclofaixas, mas ela pega um universo muito pequeno das nossas ruas, né? E com isso a gente fica à mercê de um trânsito rigoroso, perigoso. Falta também mais reconhecimento dos motoristas com o nosso direito de estar nas vias, nos respeitarmos mais como pessoas e como ciclistas, né? Enfim, falta um pouco de educação, vamos dizer assim. O pedal não acontece só na cidade, também nas rodovias. Aqui também, como é que é a questão da estrutura das rodovias? Assim, há dois modelos mais básicos de bicicleta. Essa aqui, que no caso é conhecida como speed ou estradeira, que a gente vai mais no asfalto, né? Nas estradas, nas BRs, nas RS. E tem o mountain bike que vai mais nas estradas de chão, terra, etc. e tal. Esse, inclusive, tem mais adeptos no MTB porque ele se sente mais seguro com o pouco trânsito que há nas estradas de chão, né? E a menor velocidade também. Nas estradas BRs e RS, etc., falta um acostamento melhor. Se a gente pudesse trafegar mais no acostamento, com mais segurança, o acostamento, em muitos casos, oferece riscos, como buracos, pedras, lixos, etc. Vanderlei é ciclista aqui em Passo Fundo há mais de 30 anos e um conhecedor, então, da legislação sobre a prática do ciclismo, então. E eu queria te perguntar, Vanderlei, quais são os direitos do ciclista? Você que conhece, então, a legislação, o que diz no Código Brasileiro de Trânsito com relação aos direitos dos ciclistas? Bom, os direitos fundamentais são assim, o respeito à vida, né? Esse é uma hierarquia no trânsito, os maiores devem respeitar os menores, no caso o pedestre é o chefão, depois vem os ciclistas e motociclistas e carros, etc. Esse seria um dos nossos direitos, então nós temos direito de estar naquela via, nós somos obrigados a estar na via. Para andar na calçada somente se a calçada tiver uma sinalização indicando que o ciclista pode andar ali, senão nós temos que andar na rua e com isso nós devemos ser respeitados na rua. Outro é a distância mínima que os carros devem passar da gente. Isso aqui é um artigo que está na Constituição. Esse 1,5 m não é favor de manter essa distância da gente. Nós temos o direito, o motorista deve ficar longe 1,5 m, deve diminuir a velocidade quando passar e chegar perto de um ciclista. Esse também é um outro artigo do Código de Trânsito. E esses seriam assim os fundamentais, né? Com isso a gente, vamos dizer assim, poderia ter um pouco mais de segurança. Agora o ciclista também tem alguns deveres a cumprir no trânsito, como a questão dos equipamentos de segurança. Você até trouxe a bicicleta aqui para dar o exemplo. Sim, vamos supor, a principal obrigação do ciclista é se portar como um veículo. Nessa questão, até me desculpe aí, mas eu tenho certas restrições a algumas leis, né? Assim como também tenho restrições nessa parte do culposo, doloso, eu acho que muita gente discorda, então eu também discordo de algumas leis, né? Mas, assim, fundamentalmente, a bicicleta deve ter as luzes dianteira e traseira, não é obrigatório o uso de capacete, e sim de um espelhinho, que eu uso no capacete. O espelho pode ser colocado na bicicleta. Esses são os itens que a bicicleta deve ter. Os nossos obrigações no trânsito seria parar nos sinais, obedecer o sentido do fluxo, não andar na contramão, que em alguns casos eu discordo, né? E respeitar o pedestre, respeitar a faixa de segurança. Seria mais ou menos isso. Agora, Vanderlei, esse acidente que aconteceu nesta semana está gerando uma mobilização e vocês estão organizando um protesto para chamar a atenção pela segurança, então, dos ciclistas. E isso acontece no fim de semana? Nós vamos sair às 2 horas de sábado, ali
da Praça Matriz, que fica perto do Hospital São Vicente, e vamos até o santuário lá da Santinha, como a gente chama, próximo à Unimed, lá, a sede da Unimed. Santuário da Nossa Senhora Aparecida. Isso, foi onde aconteceu o acidente, né? A gente vai lá fazer uma oração e tal. E alguns também corredores de maratona, de rústica, querem participar, então nós vamos estar com um grupo de ciclistas e também E fica aberto o convite para que outras pessoas também participem. Com certeza. As pessoas que quiserem, qualquer ciclista pode participar, ou qualquer um carro, enfim, quiser, tudo que for para mobilizar e conscientizar os motoristas a terem um cuidado com os mais frágeis é válido. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu gostaria, se me permite, claro, Kelly, fazer algumas sugestões. Assim, a gente tem falado, assim, por exemplo, de lá naquela região ali, talvez algum sistema de bloqueio de velocidade, né? Tipo um quebra-mola, uma sinalização uma quebra-mola eletrônico, no caso, também, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de segurança. E pedir que os pedestres lá e os corredores que também respeitem a nossa ciclovia, né? Nós não podemos andar nas calçadas, ganhamos a ciclovia e a ciclovia hoje está invadida por pessoas que vão ali caminhar, correr, e alguns ainda correm no mesmo sentido da bicicleta, tu tem que parar, pedir por favor que saia. Sim, ciclovia para ciclista. Ciclista é para, né, tá certo, procurar o nosso lugar. Assim como nós não podemos e devemos respeitar a calçada, que é do pedestre, respeitar a ciclovia. Pedimos que nos respeitem um pouco. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia. Tá bom, muito obrigado. E as matrículas e rematrículas para as oficinas da ABESF, Associação Beneficente São Francisco de Assis de Marau, estão abertas. As aulas voltam na próxima segunda, dia 19. São oferecidas oficinas de graça de aprendizagem, artesanato, música, capoeira, karatê, marcenaria e culinária. Podem participar jovens de 6 a 16 anos. Para outras informações, é só ligar no número que aparece aí na tela. E no próximo bloco, a gente vai mostrar como está a preparação do Esporte Clube Passo Fundo para as competições desse ano. Nós já voltamos. Se você tem interesse em aprender um novo idioma, tem até o dia 5 de março para se inscrever nos cursos da UPF Idiomas. Neste semestre, estão sendo oferecidas vagas para os cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, libras, alemão e português para estrangeiros. As inscrições devem ser feitas na UPF Idiomas, que fica no campus 3 da UPF, na Avenida Brasil, em frente aos museus. Outras informações pelo 3316-8510. As manhãs estão começando um pouquinho mais frias, mas a temperatura sobe ao longo da tarde e fica perto dos 30 graus. E isso deve continuar nos próximos dias também. Veja os detalhes. A previsão do tempo para sexta-feira é de céu nublado pela manhã e nuvens que aumentam no decorrer do dia. A mínima será de 16 graus e a máxima de 29. Para o sábado, o sol vai predominar entre as nuvens. A mínima será de 17 graus e a máxima chega aos 30. A estreia do Esporte Clube Passo Fundo na divisão de acesso já tem data e adversário definidos. Será no dia 4 de março, em casa, contra o Tupi de Criciúmal. Há poucos dias da estreia, a equipe do Passo Fundo treina forte para começar bem a competição. Há uma máxima que diz: futebol é repetição. E é isso mesmo. É necessário o atleta fazer de novo.
repetir até dizer chega. Assim o movimento fica fácil, o raciocínio mais apurado e as decisões de jogo fluem naturalmente. Depois de cair em 2017, o Esporte Clube Passo Fundo recomeça em busca da reafirmação do clube como uma das principais forças do futebol gaúcho. Para isso, foi buscar um técnico jovem com visão moderna de futebol e já bastante rodado dentro do mundo da bola. São 4 momentos diferentes. 4 chances para vocês. Vou dar outra realidade, passa outra realidade. Rodrigo Ferrari tem 22 anos de experiência. Foi jogador da base do Grêmio por 6 anos. Depois jogou em alguns clubes até tomar a decisão de ser técnico de futebol. Fez faculdade de educação física, pós-graduação na área, cursos de liderança e hoje carrega a experiência de quem já trabalhou como técnico em clubes como São Luís de Juí, Cruzeiro de Porto Alegre, Novo Hamburgo e até no futebol árabe. A escolha dos atletas passou por ele e a comissão técnica. Escolhemos jogadores jovens e dentro do perfil que a gente queria, de um trabalho mais moderno, mais embasado. Então a gente acredita que vai fazer um trabalho bom para voltar à elite do futebol gaúcho. Ele sabe da dureza que vai enfrentar na chave, mesmo com a opção de classificar 4 clubes de 8 que estão em disputa. Nós temos aqui, o Tupi começou um pouquinho depois, mas vem se estruturando, tem um apoiador por trás que a gente sabe. O Igrejinha, mesmo subindo agora, já vem trabalhando desde novembro, com um bom aporte de empresários, estrutura muito boa. E nós temos assim, times como Esportivo, Brasil de Farroupilha, Frederiquense estreando a Arena Nova, muito forte, a equipe treinada já há 2 anos pelo Júlio César, também da nova geração. O Ipiranga não precisa nem falar pela Série C do brasileiro, né? Tem uma estrutura de Série C, então sem dúvida é uma chave bem complexa, mas eu acredito que quem classificar aqui tem grande chance de chegar nas finais. No treinamento, a insistência de jogadas de triangulação pelos lados, com cruzamentos por baixo e por cima aos atacantes, dá uma amostra da dinâmica de trabalho da comissão técnica. Hoje o grupo com 30 atletas conta com o apoio do torcedor como 12º jogador. Muitas vezes se cobra resultado num jogo treino no amistoso e ele faz parte do treinamento do planejamento. Então a gente tem certeza que com o apoio da torcida é importante associar-se, comprar o nosso combo aqui, né, fizeram um pacote, para ter esse apoio também ser o 12º jogador. O Esporte Clube Passo Fundo segue a preparação para a estreia na divisão de acesso. Tem 2 jogos marcados ainda para este mês de fevereiro. Dia 20 contra o Guarani de Venâncio Aires. Dia 26 contra o São Luís de Juí. A estreia na competição é no dia 4 de março contra o Tupi de Criciúmal. E os 2 amistosos vão ser realizados no Estádio Vermelhão da Serra. Os ingressos custam R$10 e sócios não pagam. São muitos quadros pintados em 40 anos de trajetória artística. E o Ciana Piva Paim mantém um ateliê de arte em Carazinho e domina muitas técnicas, onde já representou o futebol, o agronegócio, a natureza, os desafios sociais e a riqueza cultural brasileira. Hoje vamos conhecer o trabalho numa representação de cães e gatos. Para ela, a arte é uma missão social. Cada pincelada também dá forma à responsabilidade frente à representação, dominadora de diversas técnicas de pintura, feita de afinidade com elementos da cultura do nosso estado, também temas relacionados à natureza, ao agronegócio, à paixão nacional, aos povos primitivos e ainda assuntos ligados diretamente à realidade social brasileira e ainda à representação de outras culturas, como a peruana. Ilciana Paiva Paim é uma artista plástica com pinturas diversificadas e uma produção crescente. Com formação pela UPF, mestre em educação, a educadora e pesquisadora prioriza o acrílico sobre a tela, utilizando pincel ou espátula. Não trabalha com a cor pura e sim com cores preparadas. Esse é seu espaço criativo. O ateliê, onde racionaliza as ideias, abriga um acervo catalogado com mais de 300 obras prontas. São 40 anos dedicados à pintura, à sala de aula e às pesquisas. Ilciana já criou mais de 30 séries numa parceria com prefeituras, universidades e empresas. Também realizou exposições internacionais e recentemente fez nascer uma parceria com uma empresa de Passo Fundo, que resultou na exposição Pets, representando gatos e cachorros de amigos e da própria família. Tanto o Shih Tzu como o Schnauzer,
como o labrador, como o retriever, como os próprios gatinhos, todos eles fazem uma doação diária. A gente não se dá conta do amor incondicional que um cão nos espera. Passado um dia inteiro, quando em casa chegamos, aquele carinho, aquele afago que nós recebemos não tem preço. Então é uma homenagem a esses pets que diariamente nos encantam. E o Pelotel de Passo Fundo tem feito esse trabalho maravilhosamente. Deixei 2 semanas as obras lá, foram visitadas pelos próprios cães e por seus donos, e agora está em Carazinho para embelezar nossas ruas. Fiz um referencial muito grande de um colorido exacerbado, onde eu coloco sempre o animal em primeiro plano, usando cores puras e na miscigenação tonal surgida dessas misturas. Coloco verde, vermelho, amarelo, numa representação para dar ênfase a essa maravilha que é o pet. Da série Pets, um dos quadros mais queridos da artista é desse cão labrador, o Boss, aqui representado em 2 momentos da vida. Ele ficou na família durante 14 anos. Quando ele chegou com 45 dias e chegou nos encantando. Faleceu, partiu com 14 anos, mas nós temos em toda a família histórias para contar por toda a vida. É maravilhoso. Então o Boss, eu represento ele novinho, e ele já idoso, nos observando com catarata, com dificuldade para levantar, é um cachorro que fez parte da família. A artista plástica também desenvolveu um trabalho de sustentabilidade e conscientização ambiental, utilizando como referencial de arte o papagaio charão, uma espécie em extinção. Eu fiz uma pesquisa junto com a UPF, junto com o pessoal da biologia, trabalho há 30 anos com eles na criação de capas de livros e principalmente na criação de uma mostra onde a obra referencie e faça as pessoas se verem como pessoas que têm que trabalhar a sustentabilidade e trabalhar com o sustento do papagaio charão. Para a artista, a arte vem para alertar o ser humano quanto à fragilidade do ecossistema e à transitoriedade humana. Eu sinto que eu sou efêmera, logo estarei partindo, né, como todos nós, e eu tenho que deixar um mundo melhor. Eu acredito que as minhas imagens, os meus textos, farão o homem se conscientizar da sua pequenez, mas da amplitude, da grande coisa que é manter esse planeta. O programa de hoje termina aqui. E o programa tem reapresentação em 2 horários, às 7h30 e também às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e amanhã nós voltamos ao vivo ao 12h30. Até lá!